Vamos lá. Mais um complemento das questões de filhos espirituais e tudo mais. Não, apenas um complemento que eles estão, na verdade, fazendo um jogo duplo, né? Diziam que antes, eventualmente, era para pregar. Aí descobre que, eventualmente, não, não teria como pregar no primeiro momento. Não, então não era para pregar, né? Já que se eles estão dizendo que, eventualmente, isso é um dever, depois eles bloqueiam, no caso, a execução do dever. É porque, na verdade, eles não desejariam isso e, portanto, não teriam como eventualmente fazer essa repreensão, ou mesmo caracterizaria a não responsabilidade. É, ou outras coisas, né? E também outras coisas, mas independente. Eles não teriam como fazer, no caso, ali a repreensão por não desejarem, né? Que eventualmente. Não só não desejarem, por bloquearem, por impedirem que eventualmente fosse executado. Eles estão dizendo, inclusive, que o suposto gol já teria sido feito antes de maneira nenhuma, porque antes eu apenas fui atacado. Sim, eles não teriam, o pessoal do ocultismo não teria autoridade para fazer esse tipo de repreensão. Eles seriam proibidos de assim o fazer. Uma vez que eles não desejariam, eles não teriam como fazer. No entanto, no primeiro momento eles não proibiram. Então não estava descaracterizada, vamos dizer, a minha responsabilidade no sentido de que poderia ser feito em outro contexto, seja um contexto de rua, seja um contexto na igreja, né? Como não havia proibição, apenas quando eventualmente eles lançam o conflito, ele não aconteceu na igreja, aconteceu numa situação em que eu tentei ir à igreja, mas a igreja não estava mais em determinada localidade. Um local que já não era mais utilizado a princípio pela igreja. Então ali, sim, na questão da reclamação eles perdiam parte da autoridade, mas não dava para saber se eventualmente a igreja iria ou não. Parecia que sim, mas não dava para saber se a igreja iria ou não concordar com aquilo. O pessoal do ocultismo, sim, boa parte do pessoal do ocultismo não teria autoridade para fazer, se eventualmente são esses que fizeram ali a repreensão inicial. Que seria fake, se agora eles atacam depois. Mas isso não era proibição. E eu não tinha visto na igreja qual seria a reação da igreja especificamente em relação a isso. Para minha surpresa, né, foi justa. Na verdade, não tão surpresa assim, para minha parcial surpresa, mas ao mesmo tempo, o que também era algo meio possível e meio esperado, era de que eles, por exemplo, a própria igreja atacaria, mas nesse caso, eles foram mais, além da questão de ataque, eles foram na questão da proibição. Porque se fosse só pela questão do ataque, ainda haveria a possibilidade de que não, eles querem que eventualmente eu pregue brigando contra eles. Então eles não bloqueariam. Eles apenas estariam contra, mas eles não iam impedir que fosse feito, até porque interessaria a eles a questão da combatividade. Quando eu vi que, na verdade, eles não estavam querendo nem isso, nem a combatividade, isso não era nem uma possibilidade para eles porque eles tinham bloqueado a pregação, eu falei, opa. Porque se fosse algo desejado, eles liberariam, mesmo que eles não concordassem com a minha informação, mas para que houvesse conflito argumentativo, principalmente contra a minha pessoa. Talvez ainda nem tanto na questão doutrinária, mas na questão do ataque à minha pessoa. Então, assim, a partir do momento que há no final a proibição, até descaracteriza um pouco a própria questão da competitividade, que eu achei que era um objetivo, né? Porque se eles desejassem o objetivo da competitividade, eles teriam permitido a pregação e atacado durante ela. Ou mesmo em outras pregações. Né? Não, eles não fizeram isso, eles bloquearam. Aí elimina a minha responsabilidade mesmo, entendeu? O que no primeiro momento não tinha. No primeiro momento, naquela primeira tentativa, eu só fui atacado. Eu falei, bom, como eu vou ser atacado na igreja, então eu já vou fazer são situações diferentes. Eu já vou fazer pregação na rua, antes de voltar para a igreja, porque se na igreja eventualmente eu não conseguir porque eu vou ser atacado, mesmo que eu possa pregar, mesmo que eu tenha permissão de pregar, eu já fiz a pregação na rua. Quando eu chego na igreja, aí elimina a responsabilidade. Claro, porque eu estava presumindo ataque, mas eu estava presumindo que eu teria o direito de pregar pela igreja, o que não era liberado. Então realmente aí elimina a minha responsabilidade, e de certa forma com uma medida que eu não tinha entendido muito, na verdade, porque eu pensei que realmente eles queriam ali a questão da combatividade e que eles poderiam fazer isso de maneira pública ou não. E não foi o que aconteceu. Então, aí um pouco realmente, ou meio, para minha surpresa, né? Porque eu não estava esperando que eles não iriam, né, liberar, que teria que ter permissão de não sei o que, não sei o que. Eu não estava esperando essa medida naquela circunstância, uma vez que as pessoas brigam tanto contra mim. Né? E mesmo que fosse para, de repente, não fazer na frente dos outros, eles iriam fazer de qualquer jeito, que é o que realmente aconteceu. Né? Mas, ao mesmo tempo, não liberando a pregação, que foi algo, para mim,
inesperado, porque eu achei que, mesmo que eles não me atacassem publicamente, na próxima pregação, de repente eles poderiam falar alguma coisa contra mim. Na próxima pregação eles falariam, vamos dizer, algo contra mim sem que eu pregasse, vamos dizer. Se eventualmente tivesse qualquer pessoa que vamos dizer, que pregasse nesse ministério, que poderia, no caso, fazer uma, entre aspas, uma dobradinha comigo, né? Mais de uma pessoa pregando. Só que ali não sei se isso aconteceria na verdade, porque daí a pessoa poderia me responder depois, e seria algo mais ou menos publicizável, mas não seria durante a minha pregação. Seria algo que eu só seria respondido na semana seguinte, o que já foi assim antes, inclusive. É o que eu estava esperando. Não que fosse exatamente a mesma pessoa antes, mas que fosse qualquer pessoa que tivesse capacidade de pregação. Poderia ser a mesma pessoa de antes, como não. Poderia ser qualquer pessoa que fosse escolhida ali pela igreja, alguma coisa nesse sentido. É isso que eu estava esperando, na verdade. A maior probabilidade era essa. Para minha surpresa, não foi o que aconteceu. E eu não imaginei isso. Por isso que eu fiz a pregação antes. Não adianta dizer, Alex matou espiritualmente os filhos espirituais. Não, porque eu não estava esperando que havia possibilidade de proibição de pregação. E consequente eliminação da responsabilidade. Ou descaracterização total da responsabilidade. Eu não estava esperando isso. A própria Bíblia não diz isso. Então eu falei, poxa, então tem alguma coisa estranha. Então eu não concordo aí com o raciocínio de antes de dizer, o Alex é responsável, o Alex vai lá e prega. Não, mas agora você matou os filhos espirituais. Não, mas espera aí, foram vocês que proibiram a pregação quando eu não sabia disso. Antes eu não fui proibido, eu só fui atacado. E depois, inclusive, apareceu a premissa da competitividade. No sentido, peraí, eles só querem que eu pregue, eles querem que eu pregue. Não havia proibição de pregação, eu achei que não haveria. Eles querem que eu pregue para poder me responder à própria pregação. Ou falar coisas a meu respeito, alguma coisa, mesmo que não seja na minha pregação, mas na semana seguinte. E mesmo responder argumentos que eventualmente eu tivesse dito. Para minha surpresa, não foi o que aconteceu. Então, apenas esse adendo aí para dizer, para explicar que não vá, mas o Alex não falou dos mandamentos para as pessoas, mas ele falou antes, mas ele mataria os filhos espirituais. Não, de maneira nenhuma. Até porque o argumento da proibição eu não conhecia. O argumento da proibição era novo. Ele veio esse ano, 2023. Eu nem imaginei isso. Então apenas esse complemento aí.